Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar. E nesta oportunidade estaremos dando início a uma pequena série de videoaulas que tratam sobre os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica. Esta será uma videoaula introdutória e logo depois estaremos falando sobre cada regra, uma por uma, dos princípios hermenêuticos de interpretação da Bíblia. Esse material nós estaremos se baseando pelo livro de Walter Erichsen, em seu livro Princípios de Interpretação da Bíblia, e também com o material de estudo da Kay Arthur sobre o método indutivo da Bíblia. Nós também trabalharemos com outros materiais, como alguns métodos de estudo da Bíblia, em especial os métodos de estudo indutivo de vários outros autores. Nessa aula introdutória, nós iremos falar sobre o objetivo principal dessa aula, o papel do tradutor e sobre a melhor tradução que nós deveremos trabalhar. Ok? Então, como nós falamos, essa é uma aula introdutória, logo depois teremos algumas outras aulas, umas 5 ou 6 aulas, falando sobre esse tema. E esse tema estará organizado aí no nosso canal, lá na playlist. Você pode consultar as playlists, a playlist do nosso canal estará lá, todas as matérias separadas. E você pode ir estudando por matérias, ok? Todo esse material também estará disponível no final. Na última aula nós disponibilizaremos esse material. Então, qual é o objetivo principal dos princípios hermenêuticos da interpretação bíblica? Primeiramente, encontrar o significado correto do texto bíblico. Encontrar o significado correto do texto bíblico. Porque durante esses aproximadamente 2000 anos, ou até antes do que isso, mas nós vamos falar no período histórico da Bíblia, cerca de 1600 anos, nós tivemos vários erros e várias heresias, por falta do conhecimento do significado da interpretação incorreta do texto bíblico, o que trouxe grandes prejuízos para a comunidade cristã. Por isso, o objetivo nesta matéria será encontrar o significado correto do texto bíblico. Primeiramente, nós iremos destacar dois personagens importantes com suas ações. Primeiro, o leitor leigo e o leitor intérprete. A leitura simples é feita pelo leigo. A interpretação é realizada pelo intérprete. O leitor simples, aquele que faz uma leitura simples, que nós chamamos de leigo, o qual se destaca até muitos pastores que se dizem pastores e cometem esses erros mais uma vez e essas heresias e continuam contando nesse período, eles de alguma maneira não vão fazer no texto bíblico uma busca, uma pesquisa de maneira correta. Eles não procuram sentir o texto. Eles leem simplesmente o texto simples, aquilo que é fácil, de maneira isolada. O seu entendimento do leigo, ele vai se basear simplesmente naquilo em que a pessoa acha. O que ele acha. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que diz isso. E também ao que os outros dizem. O que os outros pensam sobre a Bíblia, o que o outro tem a dizer, o que o pastor pregou, uma mensagem no YouTube e outra. Mas ele nunca vai buscar de maneira clara a interpretação correta do texto bíblico.
O leitor leigo também vai atribuir sempre aí a interpretação bíblica ao Espírito Santo. Ele diz que é responsabilidade do Espírito Santo interpretar o texto bíblico, mas nós sabemos que a principal responsabilidade do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dá luz, ele nos dá clareza, mas se nós formos em busca desse significado, se nós entrarmos, fazermos a exegese, entrar dentro desse texto e sair de lá com a resposta. Portanto, a responsabilidade de interpretação do texto bíblico é nossa e não do Espírito Santo. Ele vai nos fazer entender, mas se você buscar a compreensão do texto. Normalmente também os leigos, eles não vão se entender. Você já deve conhecer isso muito bem. Porque cada um diz uma coisa, cada um acredita numa coisa, porque um pastor disse, outro disse, e na verdade ninguém sabe de nada. Eles não se entendem por simplesmente não seguir os critérios e o bom senso para fazer uma boa interpretação do texto. Já os intérpretes, aquele que faz uma boa interpretação do texto, ele entende, ele vai ter o bom senso e critérios que lhe levem a fazer uma boa interpretação do texto bíblico. E a primeira coisa que ele vai entender é que o livro sagrado, ele é divino e humano, que o texto bíblico está condicionado aí à linguagem do tempo dele que foi escrito, da sua época, a sua cultura, e que foi também transmitido na história humana. Ou seja, ele vai entender que todo o texto bíblico está dentro de uma cosmovisão. Mas que cosmovisão? Do nosso tempo? Não, uma cosmovisão do tempo do autor bíblico. É muito diferente a cosmovisão de hoje para a cosmovisão do tempo do autor bíblico. Por isso que é importante entender esses fatos sobre a cultura, sobre toda a história humana e assim por diante. Também o intérprete, ele lê cuidadosamente e aprende a fazer as perguntas corretas ao texto. Qual a cultura daquele tempo? Qual a linguagem, por exemplo? Qual o sentido da palavra desse original? Ele não faz simplesmente uma leitura como o leigo. Ele vai considerar várias outras coisas, como, por exemplo, o intérprete tem que considerar o contexto histórico. O contexto histórico, que é relativo à época, à cultura, aos fatos, geografia, política, os fatos políticos também, né, do tempo do seu autor e dos seus ouvintes. Ele tem que fazer conta de tudo isso sobre o contexto histórico. Como nós podemos então estudar o contexto histórico do texto? Nós devemos estudar então a ocasião, os propósitos do livro e o que estava acontecendo, por exemplo, com o povo de Israel, o que estava acontecendo no Novo Testamento com a Igreja de Cristo. Nós encontramos um exemplo lá em João, capítulo 4, quando Jesus vai de encontro com a mulher samaritana lá no poço. Então, o que acontece? Você só vai conseguir compreender esse texto se você entender qual o problema que existia entre judeus e samaritanos. Problema cultural, problema que existia social entre eles. Isso vai lhe fazer compreender muito mais esse texto. Então, é um contexto histórico, um texto literário, que fala do próprio texto, fala que as palavras somente fazem sentido dentro das frases e as frases têm o seu significado claro em relação às frases anteriores e posteriores. Ou seja, o texto
O próprio contexto literário, ele é como se fosse tramado, tecido, costurado um com o outro. Ele está sendo construído. Ele não é solto de maneira nenhuma. Tem sentido o texto, uma frase após outra. Nós temos que encontrar, principalmente nessa parte aqui, a linha de pensamento do autor, ou fluxo de raciocínio do autor. Todo o fluxo do raciocínio. Quando você pega Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, você vai ver que ele está ligado inteiramente ao capítulo 1 até chegar ao capítulo 12. Ele não está sozinho. Ele tem todo um contexto literário. Um intérprete da Bíblia, nós devemos fazer conta do conteúdo. Nós sabemos que a palavra de Deus foi passada de pai para filho e assim por diante, de maneira verbal. Então Deus veio e escolheu a maneira escrita para transmitir a sua vontade, a sua palavra, para comunicar ao seu povo a sua vontade soberana e perfeita. E como tal, nós devemos também compreender as suas palavras. Esse conteúdo da palavra de Deus deve ser compreendida por nós. Nós devemos buscar o entendimento da sua palavra. A palavra escrita por Deus deve ser compreendida, e tudo isso vai levar em conta para a sua compreensão uma busca dessa compreensão, um aprendizado. Por exemplo, se você chega e encontra na palavra lá, uma palavra como essa que nós citamos, samaritanos, ou um termo como esse, justificação. O que significa isso? Oblação, levita, denário, jornada de um sábado. Tudo isso você tem que buscar entender o seu conteúdo, o seu significado. Ok? Todo esse assunto, apesar de nós estarmos trabalhando hermenêutica, a hermenêutica que trabalha diretamente com o texto, já a exegese que trabalha diretamente, nós podemos simplificar assim com as palavras, os vocábulos, a exegese, porque todo o processo indutivo ele é exegético, ele é hermenêutico. Então quando você pega e começa a fazer a exegese, que vem do grego exegese. Essa palavra, esse ou nosso ex, de extrair, e a nossa pré-exegese seria o nosso exame, e a nossa exegese, que seria a nossa exposição total do texto. Vou explicar aqui para vocês o que seria isso. Todo o processo que nós iremos fazer aqui. O que seria a exegese? Nós iremos dar o significado de hermenêutica, mas iremos falar aqui o termo exegese. Exegese significa explicar, descrever, interpretar, contar, relatar, trazer para fora o sentido que estava ali oculto do texto. Então, esse prefixo do exegese significa extrair. Exegese também significa analisar a literatura, ou a literatura e a palavra.
que é a sua linguagem, a linguística, os seus discursos, ou o seu discurso, que é a filologia, também com o sentido da mensagem, analisar o sentido da mensagem. Isso também é a própria teologia. Isso é fazer exegese bíblica. E essa exegese nossa, que deriva do termo grego exegese, significa extrair. Então, para extrair alguma coisa, uma verdade, você precisa entrar nesse texto, escavar o texto, buscar o mais profundo que você puder. Lá dentro, você fazer a sua pré-exegese, ou seja, o seu exame daquilo que você encontrou, vir para fora, fazer a sua exegese, a sua exposição daquilo que você encontrou, mostrar para os outros aquilo, e para você mesmo principalmente, aquilo que você encontrou. Isso aqui faz parte. A hermenêutica e a exegese, elas são duas disciplinas importantes que, para mim, são praticamente indivisíveis. E nessa parte aqui nós iremos estudar, sim, princípios de hermenêuticas e interpretação, mas também que faz parte da exegese. Ok? Durante todo esse curso que vocês irão fazer aí conosco. E dentro dessa parte, por isso que falei sobre a exegese, qual a tradução bíblica nós devemos usar para podermos, já que nós não podemos fazer uma exegese mais profunda, já que a exegese fala diretamente dos vocábulos gregos, dos vocábulos da língua original do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, uma boa dica é nós entendermos qual tradução deveremos usar, já que esses exegetas já fizeram esse trabalho por nós, traduzindo para a nossa língua a palavra de Deus. Primeiramente, nós devemos entender o que significa traduzir. O que significa traduzir? É simplesmente reproduzir de maneira mais exata possível o significado da mensagem original. O significado da mensagem original. Nós devemos compreender que esse é o papel do tradutor bíblico, o linguista. Ele faz ele procura de maneira mais exata possível o significado da mensagem original. E faz aí a tradução da língua original para a nossa língua. 2. A tradução literal e a tradução baseada no significado. Nós temos a tradução literal e a tradução baseada no significado. Qual seria a melhor para nós? Das duas maneiras, o tradutor vai fazer primeiro o trabalho de entender o texto no original. Depois ele vai fazer a transcrição, né, em nossa língua. A tradução literal ou formal, como muitos preferem, nós podemos observar a diferença entre uma e outra do significado literal pelo próprio texto. Marcos capítulo 2, verso 19 diz assim, na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Ele nos diz assim: E Jesus disse-lhes, pode, porventura, os filhos da bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Na tradução baseada no significado ou mais dinâmica, ou ela é como chamam dinâmica, por exemplo, a NVI, a Nova Versão Internacional, e até a NTLH, traduz da seguinte maneira: Jesus respondeu,
como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem comigo. Observe bem que aqui nós temos uma diferença. Aqui o tradutor, na versão ARC, de forma literal, ele pegou simplesmente a expressão idiomática, essa expressão, os filhos das bodas, o que seria uma expressão idiomática. Essa expressão idiomática é do tempo do autor bíblico, os filhos da boda, que significa para nós hoje os convidados do noivo. Ele pegou a expressão e traduziu literalmente, os filhos da boda. O tradutor que trabalha mais com o significado, ele pega, traduz aquela expressão idiomática que para nós estaria sem um significado real, estaríamos voando sem compreender o que seria isso, e trouxe para nós como os convidados do noivo, que era isso que significava essa expressão naquele tempo. Então veja que existe uma diferença entre as traduções, principalmente entre a ARC e a NVI, que é uma versão mais nova. Observe que as expressões e as traduções usadas aqui como exemplo, como a ARC, como a Almeida Corrigida e Fiel, ainda trazem expressões como essa. Já as outras, NVI, NTLH, Mensagem, ARA, vão trazer expressões falando mais sobre o significado. Pois bem, traduções como a ARC, por exemplo, também vai trazer expressões como disse Jesus. Esse disse Jesus, para o grego, naquela época, quer dizer que aqui nós temos um verbo e aqui nós temos o sujeito. Mas, para traduções como NVI, já vem traduzindo e colocando no sentido da nossa linguagem, do nosso português. Jesus disse, para o nosso português. Já faz mais sentido. Jesus disse, porque no português nós temos o sujeito e nós temos o verbo. Lá é o contrário. No grego é o contrário. Ok? Então ele pega aquele texto, traduz ao pé da letra, com o seu sentido idiomático e a sua forma de escrever. Essa seria quem? A forma literal ou formal. Já a forma mais dinâmica vai trabalhar baseado no significado e trazendo assim uma linguagem mais clara para nós. E quando uma versão pode prejudicar o significado? Tradução literal, por exemplo, em Efésios 4:13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele traz essa versão, essa tradução literal do texto, posso todas as coisas. Mas se você não olhar o contexto imediato, que é o contexto anterior, o posterior, você entenderá, como muitos prometem aos cristãos, que você pode todas as coisas. Mas que coisas são essas? Você tem que ler, para que você não faça uma interpretação errada do texto. Isso aqui pode trazer alguns erros de interpretação. Pode trazer também um entendimento errado do próprio texto, do que ele está realmente dizendo. As traduções baseadas já no significado também, como Romanos
um exemplo em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Compaixão está aí mais para Almeida corrigida e fiel. Misericórdia, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia. É isso que o texto diz? Mais para a Ara. E rogo-vos, pois, irmãos, pela ajuda de Deus, que é a Bíblia, a mensagem. Vai trazer dessa forma. A ajuda de Deus. Veja quem mais empobreceu o texto aqui. Quem mais trouxe um empobrecimento do texto? Pela compaixão, pela misericórdia ou pela ajuda de Deus? A compaixão de Deus, a misericórdia ou a ajuda de Deus. Veja que a Ara, ela traz uma palavra teológica, misericórdia. A compaixão também, já a ajuda de Deus fica mais difícil para a gente poder ter uma compreensão melhor do seu significado do texto. Então nós devemos ter muito cuidado com algumas traduções literais e algumas traduções do seu significado. Mas falando-se sobre as traduções, qual das traduções nós deveremos trabalhar, nós deveremos ter em casa para podermos fazer a comparação dos textos? Porque vocês já viram aqui, só por esse momento, que você já pode encontrar uma variação do sentido. Tem traduções que mudam até o sentido da palavra. Então é importante que você pesquise de uma maneira mais profunda o real sentido do texto. Então, qual tradução usar? Nós temos aqui as mais literais e nós temos a de mais significado. Trabalham com maior sentido do seu significado. Uma das primeiras que nós temos, é claro, é a de Lutero, de 1522. Logo depois nós temos a King James versão, ou a versão King James de 1611, que é em inglês. E também nós temos aqui a King James atualizada em português, né? Nós temos a Ark Almeida Revista e Corrigida, de 1645, 1898 e 1917, que chegou aqui no Brasil. Era considerada a King James brasileira. A Ark Almeida Corrigida e Fiel, de 1994. Nós temos a Ara, de 1959 e 1993, com a revisão que ela teve. A NVI, Nova Versão Internacional, de 1991, eles fizeram o Novo Testamento, e 2000 ela saiu completa. A NTLH, 1988, 2000 ela teve uma revisão. E a Bíblia, A Mensagem, 2004, saiu em inglês e depois, em 2011, ela saiu para o Brasil. Muitos não consideram como Bíblia a Mensagem. Mas a versão aqui que nós podemos dizer, irmãos, tenham em casa para que vocês possam fazer uma comparação em especial, que eu posso dizer a vocês que é mais fácil de você ter, mesmo que seja uma Bíblia simples, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Corrigida, a Ara, a NVI e a NTLH. Essas 5 Bíblias é importante que você tenha em casa, para que você veja o trabalho de exegese, para que você veja o trabalho que eles fizeram você compare e você veja o trabalho que eles fizeram com os vocábulos, para que você veja o trabalho que eles fizeram com as expressões idiomáticas e assim por diante. Ok?
Daqui para trás, Almeida Corrigida, Fiel, Ark, King James, versão atualizada, todas elas são mais literais. ARA, NVI, Intelega e a Mensagens trabalham com mais, falando mais sobre o significado. Já pegam as expressões idiomáticas, algumas palavras, e lançam. É tanto que a NVI já não tem mais lá côvado, né? Tantos côvados, ela já traz já a medida em centímetro, já traz em quilo, já traz em litros e assim por diante. Isso é bom? É, porque se você tem só a ARC vai trazer lá denário, vai trazer lá, não vai trazer a equivalência. Você tendo uma Bíblia NVI, imediatamente você, para comparar, você já abre ela e já vai lhe dar ali pesos e medidas e tudo mais com o seu significado atualizado. Ok? Então, essa é a introdução dos princípios hermenêuticos de interpretação bíblica e nós iremos começar a produzir para vocês algumas regras de interpretação do texto. Fiquem ligados, se inscrevam no canal. Se gostarem aí da aula ou estão gostando das aulas, ajude-nos aí divulgando para os seus colegas, para que eles também possam fazer parte dessa classe. Ok? Que Deus os abençoe, os dê vitória continuamente. Amém.